técnico Tite agora, né? Curioso para saber o que o Tite falou às vésperas da estreia da Copa do Mundo, depois da vitória contra a Tunísia por 5-1. Técnico Tite aqui no Linha de Passe. Acompanhamento total dos atletas. Essa foi a mensagem que nós colocamos em todos os aspectos, físico, médico, acompanhando tecnicamente na sua melhor condição, podendo dar esse respaldo. Taticamente não, porque não me dou esse direito, porque isso é uma atribuição do técnico do clube para fazer essa função. E ficar com a minha família, e com a minha família o maior tempo possível. Teve uma atividade comercial que já foi feita antes minha, e eu não quero nem chegar perto agora, não quero nada. Quero estar de família e o trabalho. Tite, eu te perguntava, não precisa olhar para mim, pode olhar lá para a câmera. De quanto valeu esse amistoso? Porque ele teve um clima de tensão que não teve em outros amistosos, talvez nem em jogos oficiais que jogaram. Isso serviu para teste ou passou um pouco do ponto naquilo que considera o ideal em termos de teste emocional para o teu time, além de teste técnico-tático? Emocional, sim, ele ficou bastante evidente por dois aspectos. Nós estávamos numa atmosfera onde a grande parte da torcida não era a nossa torcida, era a torcida da Tunísia. Em alguns pontos eu tentava localizar onde é que estavam nossos torcedores e talvez eles diluídos, né? Tá certo? Sim. Isso criou uma atmosfera do jogo, de competitivo. O jogo dentro do campo a gente sabia que iria ser competitivo, leal, mas eu não esperava que acontecesse o lance que aconteceu com o Neymar. É um lance passivo de retirar um jogador de uma Copa do Mundo. A forma com que foi colocado. Não imaginava que tivesse essa situação mais. Apesar de nós sabermos e nós procuramos fazer dois amistosos com equipes que estavam dentro do Mundial, porque o grau de exigência era muito alto, físico, técnico, tático e mental. A Tunísia estava com 7, 8 jogos. 7 jogos de vencibilidade. Dentro do seu patamar. Então, nós não queria, espírito competitivo não te permite jogar contra um amistoso que não tem um embate mais forte, inclusive emocional. A gente queria preparar e correr esse risco, sim. Mas é aquilo que a gente decidiu. Boa noite. Boa noite. César, domingo. Eu queria que você fizesse um balanço de como foi essa semana de trabalho. Quais perspectivas da Thiago? E queria te fazer uma outra pergunta. O que o Tite de 2022 aprendeu com o Tite de 2018? Como é que se prepara uma Copa olhando pelo retrovisor para a Copa que se perdeu? E para todos da mesa, até quando nós brasileiros vamos ter que aguentar um torcedor jogando uma banana em campo para ofender um jogador nosso? Tem 3 itens. O primeiro item, talvez o Ninho seja. Primeiro, boa noite. Fiz questão de vir também exatamente para registrar, né? A CBF já soltou um comunicado repudiando esse ato e eu venho aqui para reforçar isso. Então a CBF ela repudia veementemente qualquer atitude de racismo e hoje nós vimos mais um. É lamentável. Acho que está na hora de parar, de a gente encontrar os órgãos competentes, encontrar uma maneira de punir, né, esses infratores. A gente sabe, já colocamos, eles sabem as dificuldades, às vezes quer identificar, mas a gente tem que buscar essa identificação desses torcedores que estão no meio de outros e se perdem nesses atos. Então, dentro do estádio, isso não só no esporte, em campo, mas isso para a vida. E está acontecendo bastante nos estádios e não está sendo punido a pessoa, né? Então, que esses órgãos estudem uma maneira de identificar esses vândalos, esses torcedores, esses racistas, para que a gente possa bani-los aí do futebol e da vida. Futebol não vale tudo. E local de estádio não é para fazer o que se quer. O processo de educação e de punição ele tem que ser também dentro de estádio.
também com torcida. Ninguém tem exposição pública aí a tá tomando qualquer que seja o xingamento, qualquer que seja a situação. Que os órgãos responsáveis tomem a devida providência. Sim. É educação daquilo que são os jovens, os nossos filhos, a garotada, os meus netos. E ele é de punição a quem faz as coisas erradas. Bom, eu, mesmo sendo redundante, né, compartilho também da mesma opinião. Infelizmente, a gente chega nesse ponto, né, onde a gente precisa buscar a lei, né, depois de tantas ações tentando fazer com que o ser humano tivesse uma reflexão mesmo. Isso não foi possível, então concordo com o Juninho e com o Tite que esses infratores sejam punidos. Passou do ponto já. É um desrespeito. Bom, o último assunto discutido aí é a questão do racismo, né, de comportamento dos torcedores dentro do estádio Parque dos Príncipes. A CBF se pronunciou. Nós temos aqui Twitter, né? Vamos colocar na tela então o tweet da CBF, da entidade. Lamentavelmente, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa. Tem também o presidente Edinaldo Rodrigues, também se manifestando. Mais uma vez, venho publicamente manifestar o meu repúdio. Desta vez, vi com os meus olhos, isso nos choca. É preciso lembrar sempre que somos todos iguais, não importa a cor, raça ou religião. O combate ao racismo não é uma causa, é uma mudança fundamental para varrer esse tipo de crime de todo o planeta. Eu insisto em dizer que as punições precisam ser mais severas. Aí, palavra do presidente que estava acompanhando o jogo. Bom, enfim, eu abro aqui, alguém quer falar a respeito, né? A gente, evidentemente, que é repetitivo, mas sempre, né, também repudiando esse tipo de ação dentro do estádio e agora num amistoso internacional. Quer dizer, acontece em todos os lugares. Você fala América do Sul, Europa, acontece também. E a FIFA tem todo um protocolo, né? A primeira vez que acontece, o sistema de som tem que avisar, a segunda vez o árbitro paralisa o jogo por um tempo, avisa de novo. Isso tudo acaba, na verdade, liberando as pessoas que são idiotas a ponto de cometer esse tipo de ato a fazer isso mesmo, né? Então, é o que eu falei no início do programa. Alguém acha que a banana foi um objeto escolhido assim, aleatoriamente? Não, é um gesto racista contra uma equipe de jogadores negros que fizeram, né, história no futebol, pensando na seleção e não só nos jogadores que vestem a camisa. Foi isso que foi atacado hoje. Esse é um claro ato de racismo, sem nenhuma discussão. A gente pode discutir que maçãs, né? Maçãs, cereja. O futebol, ele tem ações protocolares apenas. Mas não existe convicção no futebol. Nenhuma. Nem no Brasil. O presidente Edinaldo, como comandante da CBF, ele tem uma missão muito importante. Para a gente poder também, nos estádios brasileiros, onde isso acontece, ter atitudes como ele disse. Então, o futebol trata ainda isso de uma forma... Vamos para o intervalo, é o Linha de Passe aqui na ESPN. Até já, pessoal.